Estamos no período da Segunda Guerra Mundial e Corrie ten Boom, juntamente com os membros de sua família, tomaram a difícil decisão de que, mesmo que seu país tenha sido tomado pelos nazistas e que seja contra a lei esconder judeus, ela decide criar um esconderijo. Antes de conseguirem esse local, ela conta a história de como tinham outro esconderijo que ficava embaixo da mesa de jantar, onde podiam abrigar ou esconder alguns judeus quando a casa estava prestes a ser revistada. E nesse dia fatídico, eles sabiam que os nazistas estavam vindo, então fizeram com que os judeus que estavam em sua casa se escondessem debaixo da mesa. Foram até essa porta secreta, rearrumaram a mesa, guardaram os pratos extras. Os nazistas entraram e disseram: "Sabemos que vocês estão escondendo judeus." Onde eles estão? E quando você lê o livro O Refúgio Secreto, pode perceber que surge um dilema ético dentro da narrativa de sua autobiografia, de sua biografia, e é essa a questão. Será que alguma vez é apropriado mentir para salvar uma vida? O que fazer quando obedecer parece perigoso? O que acontece quando os mandamentos de Deus parecem entrar em conflito com a sobrevivência? Agora vamos voltar a essa história, então fique comigo. Não vá embora agora. E temos essa questão ética que surge no livro de Josué. Se você abrir sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2, versículos de 1 a 7. Para economizar tempo, vou apenas contar a história e fazer uma leitura dos versículos 4 e 5. Mas você se lembra que eles iam tomar Jericó, e Josué envia 2 espiões para Jericó, e eles são abrigados pela prostituta Raabe. E eles fazem o que precisam fazer, e então chega a hora de partir. E Raabe os esconde e depois diz para eles irem para as montanhas por alguns dias, até que as pessoas que os estão perseguindo tenham parado. E vamos retomar no versículo 4 e 5, Josué capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas a mulher havia levado os 2 homens e os escondido. Então ela disse: "Sim, os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eles vinham. E aconteceu que, quando o portão estava sendo fechado e já estava escuro, os homens saíram." Olhe para esta parte. Para onde os homens foram, eu não sei. Persigam-nos rapidamente, pois talvez vocês consigam alcançá-los. Agora, os estudiosos de ética têm usado este versículo para dizer que, em certas situações, é aceitável mentir para salvar uma vida. E o problema que temos é que parece que a Bíblia apoia Raabe. Parece. Vamos olhar em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Aliás, ela está no hall da fé. Diz, pela fé, a meretriz Raabe não pereceu com os que não creram, tendo acolhido os espias. Então, alguns estudiosos cristãos de ética dizem que, no fim das contas, em certas situações, tudo bem mentir para salvar uma vida. Depois temos essa outra passagem em Tiago 2, versículo 25. Da mesma forma, não foi também Raabe, a meretriz, justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os fez partir por outro caminho? Então, os estudiosos de ética dizem: aí está, em alguns casos. Tudo bem quebrar um dos mandamentos de Deus para salvar uma vida. Para completar, ela ainda está na genealogia de Jesus. Imagine só. Por um outro lado, totalmente diferente, temos estas diversas outras passagens das Escrituras, que condenam de maneira muito forte a prática da mentira. Só para relembrar, deixe-me ler algumas delas para você. Êxodo 20, os 10 mandamentos, escritos em pedra com o próprio dedo de Deus.
Não darás falso testemunho. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Lábios mentirosos são uma abominação para o Senhor. Colossenses 3, versículo 9. Não mintam uns aos outros. Apocalipse 21, versículo 8. Todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Senhor, tem misericórdia da minha alma. E então, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fora da Nova Jerusalém, a Bíblia diz: estão aqueles que amam e praticam a mentira? Então, como lidamos com esse dilema? Por um lado, parece que a Bíblia está elogiando Raabe, colocando-a no hall da fé e consagrando-a na genealogia de Jesus. E os estudiosos de ética usam isso para proclamar um certo tipo de estrutura ética para justificar a quebra do mandamento de Deus a fim de salvar uma vida. E por outro lado, temos escrituras muito claras indicando que mentir é uma abominação para o Senhor. Existe uma estrutura ética chamada hierarquismo ético. Você não adora como os teólogos pegam algo tão simples e tornam complicado. Basicamente, essa ideia de que quando dois mandamentos entram em conflito, deve-se obedecer ao mandamento superior. É essa ideia de que no céu existe uma hierarquia de mandamentos e se dois deles entrarem em conflito, porque vivemos em um mundo imperfeito, devemos seguir o mandamento superior. E nisso consiste o hierarquismo ético. É essa ideia de que a vida é suprema. É o valor ético mais elevado, salvar a vida. Mentir é inferior. Então, se tivermos um conflito ético e esses dois estiverem em oposição um ao outro, você deve optar pelo valor ético mais elevado. E nesse caso, é aceitável mentir para salvar uma vida. Portanto, Raabe foi considerada justificada ao mentir. E muitos cristãos atualmente aceitam essa visão. Essa ideia reflete o conceito de hierarquismo ético. Quero destacar que a Bíblia, de fato, alude a essa noção de que existem questões mais importantes na lei. Não é apenas uma alusão, é algo explícito nas palavras de Jesus. As questões mais importantes da lei. E só para deixar claro, eu não acredito que matar alguém deva receber a mesma penalidade que mentir. Será que todos nós podemos entrar em um consenso sobre isso? Mas isso não deveria necessariamente pressupor a ideia fundamental de que, só porque algo não é considerado tão grave quanto uma outra coisa, isso, de fato, justifica quebrar ou desrespeitar aquilo que é visto como menos importante. Alguns de vocês estão um pouco calados, mas fiquem comigo. O conceito de hierarquismo ético funciona no tempo do fim? Agora me acompanhem. Vamos para Daniel, capítulo 3. Vocês se lembram da história? Nabucodonosor está fazendo um pouco de revisionismo histórico. Ele pega um sonho que Deus lhe deu e ele faz alguns ajustes. Aquela imagem de vários metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata e assim por diante até embaixo. Ele diz: eu vou fazê-la toda de ouro. E ele a ergue na planície de Dura. E quando a banda tocar, aliás, a música vai desempenhar um papel. No fim dos tempos, o diabo, Lúcifer, era um músico no céu. E ele sabe como pegar algo que foi criado para o bem e usar para seus próprios propósitos. Ele distorce isso. E na planície de Dura, você vai notar que a música é mencionada muitas vezes. Esse tipo de música não estimula o lobo frontal. Não é para a razão e a consciência, é para fazer o corpo se mover no lugar e da maneira que deve. Vou parar por aqui. Isso não é um seminário de música.
mas a música toca. E a Bíblia diz que quando os cantos, os anunciadores diziam as palavras, quando a música tocar, você sabe o que fazer. Caso contrário, você vai virar churrasco. E você pode imaginar naquele dia. Nabucodonosor está observando. Talvez haja 1 milhão de pessoas ali. Eu não sei como é. Mas quando a música toca, ignora o lobo frontal. Todo mundo sabe o que fazer porque podia sentir o calor. Talvez daquele inferno, que não está longe dali. E é como dominós. E Nabucodonosor está tipo, deve ter sido uma cena. Agora veja, se você está seguindo o hierarquismo ético, é assim que funciona. Qual é a ética suprema? Salvar vidas. Incluindo a minha vida. E então você está lá. E eu poderia inventar 1000 razões para dizer que é melhor se curvar. Eu poderia ser uma testemunha melhor vivo do que morto. Pense em todas as coisas boas que eu posso fazer para o Senhor. Ou eu poderia dizer, tive uma cãibra na perna bem agora. Ou, ei, Sadraque, percebi que seu sapato estava desamarrado. Ou você diz, estou me curvando mais no meu coração? Você sabe, Senhor, estou realmente te adorando. Veja, o hierarquismo ético não funciona. Garanto que todas as outras pessoas que estavam se curvando poderiam muito bem ser hierarquistas éticos. Salvar vidas em primeiro lugar. Mas você conhece a história. São 3 jovens. Agora, Daniel, caso você pensasse que ele estava se curvando, isso é esclarecido em Daniel capítulo 6. Certo, Daniel na cova dos leões, ele claramente não estava lá. Esses homens estão apenas em pé. Agora é o seguinte. Havia um programa há alguns anos chamado Candid Camera. Alguns de vocês se lembram disso? Certo? E eles fizeram uma coisa em que colocaram várias pessoas em um elevador. E qual é a maneira normal de pessoas em seu juízo perfeito ficarem em um elevador? Elas ficam de frente para a porta. Então, eles colocaram todos esses atores de costas para a porta. Assim. Certo, o elevador está lotado, todo mundo de costas para a porta, tem uma câmera lá dentro, e aí entra essa pobre pessoa. É um experimento social, e ela entra. Todo o resto está virado para esse lado. Ela entra e adivinha o que ela faz? Quero dizer, é insano. Insano. Então você pode imaginar a pressão, não só a pressão social, quando todo mundo está se curvando, esses caras simplesmente ficam em pé, firmes, eretos. Nabucodonosor fica extremamente furioso com a situação. Ele chama esses caras e diz, ei, fiquei sabendo do que aconteceu. E olha, não me importo de fazer outra vez. Na verdade, até gostei disso. Então, vamos esquecer o que aconteceu e fazer de novo. Vamos fazer uma reprise. E vamos dar uma olhada na resposta desses jovens na planície de Dura. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, certo? Vamos começar no versículo 16. Nabucodonosor diz, olha, eu sei que tudo isso foi um mal entendido. Vou dar a vocês uma segunda chance. Olhem o versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre esse assunto. Se for assim, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Vamos voltar a isso depois, explorar algumas questões éticas ali. Mas imagine se você fosse Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois disso, a Bíblia diz que o rosto do rei ficou contorcido. Sério, esse cara precisa de controle de raiva. Ele fica tipo... Você? Ele diz, aumentem a temperatura daquele forno. 7 vezes mais quente. Agora, se você fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, nós já lemos essa história talvez 1000 vezes. Nós sabemos como ela termina, mas do ponto de vista deles, eles não sabem como vai acabar. Eles reconhecem que Deus pode livrá-los, mas às vezes Ele não livra. Então, se fosse eu, você toma a decisão, mas ainda assim existe um certo nível de ansiedade, pelo menos se você for humano. Eles te amarram. Eles te amarram. Só imagine como deve ser. E aí é tipo 1, 2, 3. E se fosse comigo, acho que eu seria dramático. Né? Não acho que eles estavam fazendo isso, mas esse seria eu. Ah, espera só um minutinho, certo? Ei, pensando bem, até que é bastante legal e aconchegante aqui dentro, não acha? E então Jesus aparece. E eu fico imaginando como foi essa conversa. Quando eu chegar ao céu, quero pegar a transcrição disso. É o seguinte. Se você optar por seguir o hierarquismo ético, você acaba tirando de Deus uma oportunidade de agir. Você acaba tirando do próprio Deus a preciosa oportunidade de Ele se manifestar em sua vida. Por causa desse milagre, toda a conversa mudou. No vasto planalto de Dura, porque Nabucodonosor ficou tipo 1, 2, 3, 4. Ele ficou tipo, não, 1, 2, 3, 4. Toda a conversa mudou. Mas se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se curvado e cedido, não teríamos essa história? A ética do tempo do fim, isso pressupõe, antes de tudo, que Deus realmente existe. Você me ouviu? Às vezes agimos como se Deus não existisse. Dizemos ir à igreja, louvar e frequentar a escola sabatina, mas ao abrir o talão de cheques, viramos ateus. Deus não existe. Mas a ética do tempo do fim, a ética bíblica, pressupõe que Deus existe. Hebreus capítulo 11. Creia que Deus existe. Ele existe. Então, quando agimos em um mundo, não em um mundo deísta, não em um mundo ateu, não em um mundo agnóstico, mas em um mundo teísta, onde Deus existe. Mas não é só isso, em segundo lugar. Deus pode intervir diretamente. Grande parte da teologia cristã, sua ética, parte do pressuposto de que Deus só se manifesta em certos contextos platônicos, aristotélicos. Bem, eu ia dizer algo, mas é melhor eu parar. Tolices. Não na vida cotidiana. Mas aqui, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, intervém na vida. Ele pode intervir? Volte àquela história, Corrie ten Boom. Os nazistas entram, usam os sapatos. Lembre-se, eles estão escondidos em uma porta secreta debaixo da mesa.
E havia um membro da família de Corrie ten Boom que a deixava louca porque ela não acreditava no hierarquismo ético. Ela acreditava que nunca há desculpa para quebrar qualquer um dos mandamentos de Deus. E sabe o que ela disse? Ela disse: eles estão debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Corrie ten Boom quase teve um ataque cardíaco. E os nazistas disseram: ah, claro. Há outra história nesse livro, em que esse mesmo membro da família, ou acho que era a mãe, a memória me escapa, mas o mesmo membro da família estava escoltando um judeu pelas ruas. E um jovem soldado alemão interrompeu o seu caminho e perguntou: este homem aqui é um judeu? Esse membro da família respondeu: sim, é. E então eles levaram esse judeu para um comboio para levá-lo ao campo de concentração. Essa outra pessoa seria mantida na prisão e Corrie ficou furiosa. Como você pode dizer isso? Você deveria mentir. E esse membro da família disse: não, eu acredito que Deus vai nos livrar. E sabe o que aconteceu? Por meio de uma série de eventos milagrosos, esse judeu que foi enviado nesse comboio de alguma forma escapou e ela mandou avisar, dizendo: por favor, diga a todos que o Senhor interveio. Deus é capaz de intervir, assim como em Daniel capítulo 3. Você precisa deixar Deus ser Deus. Não tome o lugar dele. Ele está muito bem lá em cima. E em Daniel capítulo 3, você vê esses homens. Eles não estão participando de hierarquias éticas. Eles acreditam em ética, baseada em princípios, ética bíblica, que nunca há desculpa para quebrar qualquer um dos 10 mandamentos de Deus. E quanto a Raabe? É importante notar que a Bíblia nem sempre é puramente prescritiva. Muitas vezes ela é descritiva. Deixe-me dar alguns exemplos. Noé se embriagou. O patriarca Ló praticou o ato de incesto. Davi mandou assassinar o soldado Urias, enquanto Salomão chegou a ter cerca de 1000 esposas. Esses exemplos são prescritivos? Não, não são. A Bíblia registra essas ações. A Bíblia não as endossa. O livro de Hebreus enaltece a fé de Raabe, assim como o apóstolo Tiago também elogia a fé exemplar de Raabe. Nenhum deles elogia a mentira dela. A Bíblia diz que nos tempos de ignorância, Deus não levou em conta. Olha, ela é uma prostituta. Isso significa o quê? Vamos lá. Ela estava fazendo o melhor que podia. E o Senhor é gracioso. Mas isso não significa pegar uma situação em que uma prostituta está fazendo o melhor que pode com seu conhecimento e entendimento limitados. Deus tem graça para ela nos tempos de ignorância, Ele não leva em conta. Mas não devemos pegar essa situação e transformá-la em uma ética. Ou seja, para ser prescrito universalmente para todos nós, especialmente no fim dos tempos. Isso não é uma aprovação do hierarquismo ético. É sobre graça. O grande herói da história não é simplesmente a mentira de Raabe. O herói é a fé de Raabe. E o Senhor compreendeu muito bem as suas limitações. O grande conflito, página 460. Devemos escolher o que é certo porque é certo. E deixar as consequências com Deus. Você ouviu isso? Deixe-me ler isso novamente. Devemos escolher o que é certo porque é certo e deixar as consequências com Deus.
Veja, tantas vezes nós operamos em um mundo onde dizemos, se eu fizer isso, essas serão as consequências. E fazemos uma projeção e dizemos, se eu fizer isso, isso vai acontecer. Mas em um mundo onde Deus existe, em um mundo onde Deus pode intervir, em um mundo onde acreditamos que Deus é capaz de mudar situações, Deus diz, veja, sua responsabilidade é fazer o que é certo. Eu cuidarei das consequências. Essa é a ética do tempo do fim. É radical. E as pessoas dizem que isso não faz sentido algum. Bem, deixe-me te contar outra coisa que não faz sentido. Marchar ao redor de uma cidade. Você consegue imaginar ser um israelita? Tudo bem. Primeiro dia. Foi uma boa caminhada. Lá pelo terceiro dia você pensa, isso não faz o menor sentido. E então no sétimo dia você faz 7 vezes mais. As pessoas estão pensando que você perdeu o juízo. Agora não me entenda mal. Deus espera que usemos nossas mentes, nossos cérebros, a razão. Mas a razão tem limites. A razão é finita. Nossa razão é falha. E veja, como uma formiga pode entender a internet, você não pode. Como podemos entender a mente de Deus? Nós somos limitados. Então, mesmo que Deus queira que usemos nosso intelecto, precisamos reconhecer que há momentos em que chegamos aos limites da lógica e da razão. E Deus diz, veja, eu quero que você obedeça, porque eu disse. Eu adoro dizer isso como pai. Hudson pergunta, por quê? Porque eu disse. Agora, isso nem sempre funciona. Aliás, isso não é um conselho de paternidade. Mas o meu ponto é este. Por que guardamos o sábado? Porque Deus mandou. Por que o sétimo dia? Porque Deus mandou. Por que você não come daquela árvore? Porque Deus mandou. Olha só, existem certas coisas na vida que são exatamente assim. Em que nós dizemos, eu não entendo, mas vou fazer porque Deus mandou. Amém? Aleluia. E haverá pessoas no fim dos tempos que dirão, olha, eu vou fazer isso porque Deus mandou. Porque o hierarquismo ético não funciona no fim dos tempos. Lembra de Daniel capítulo 3? Bem, isso é refletido em Apocalipse capítulo 13. O rei ergue uma imagem no fim dos tempos. Vai haver outra imagem? E aliás, eu acho que essa imagem está sendo erguida agora mesmo. Adoração universal. Adoração falsa. Vai ter consequências dizendo, olha, no começo aquele cartão do Costco não vai funcionar. O Sam's Club não vai aceitar o seu cartão. Imagine, você passa o cartão, desculpe, inválido. O quê? E um hierarquista ético diz, a ética mais elevada eu preciso comer. Afinal, o que é um dia? Batata, batata, tomate, tomate, domingo, sábado. O Senhor sabe, Ele entende. A ética mais elevada. Eu preciso alimentar minha família. Tudo isso é raciocínio racional. E vai haver gente maluca no fim dos tempos. Pelo menos é assim que o mundo vai olhar para você. Você perdeu a cabeça. Você vai fazer isso. E no final, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13. Você com certeza vai acabar sendo morto. Se não fizer o que eu digo. Veja, se a sua ética suprema é essa hierarquia, que aliás é antibíblica, de dizer que a vida é a ética suprema, você vai receber a marca da besta. É isso que vai acontecer. Porque no fim dos tempos é uma questão de vida ou morte. E isso acontece simplesmente por um motivo.
apenas porque o próprio Deus assim o disse e determinou. Na prática, o hierarquismo ético simplesmente não costuma funcionar. Ninguém permanece firme em Daniel, capítulo 3, por acaso. Ninguém se torna fiel simplesmente, da noite para o dia. O verdadeiro caráter só se revela em uma crise profunda. Sendo assim, qual seria o grande segredo por trás disso? De que maneira esses 3 jovens amigos foram capazes de se manterem totalmente inabaláveis em meio a todo esse conflito? Fico feliz que você tenha perguntado. Vamos para Daniel capítulo 6 e dar uma olhada em uma imagem espelhada do que aconteceu. Porque, lembre-se, Daniel não estava lá em Daniel capítulo 3. E então você tem a mesma coisa acontecendo em Daniel capítulo 6. Esses são capítulos paralelos, aliás, porque há um decreto que é emitido sobre adoração. E se você não adorar, será morto. Nesse caso, você será alimento para os leões. Agora, eu me lembro de um cavalheiro, esse é o Siegfried Roy. Ele fazia parte de um número de circo. Lembra disso? E ele tinha esses tigres jovens que ele havia criado. E nesse dia fatídico, de alguma forma, ele tropeçou enquanto fazia um show. E esse enorme felino avançou sobre ele e simplesmente... Você consegue imaginar? Desculpa. Eles vão direto na jugular. E o sacudiu como se fosse um boneco de pano. Ele sobreviveu. Foi um milagre. Eu vi uma entrevista anos depois. Ele parecia uma sombra de si mesmo. Mas o decreto foi emitido. Se você não se curvar, ou neste caso, se não adorar o rei por 30 dias, você será alimento para os leões. Agora, eu costumava morar no Alasca. Tinha um pequeno zoológico que a gente visitava. E lá havia um tigre enorme. E eu não sei o que acontece com a minha imaginação, mas eu estava ali parado e pensei, fico imaginando como seria cair lá dentro. E só essa experiência, vocês precisam orar por mim. Porque eu pensei, isso seria tão surreal, terrível. E Daniel, nessa época, já era um idoso. Certo. E havia algo que ele fazia regularmente. E todo mundo sabia disso. Você conhece a história. Ele abria as portas em direção a Jerusalém, porque essa era a orientação de Salomão em sua oração de dedicação do templo. Ele orava voltado para esse lugar. Então, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria as portas e orava em direção a Jerusalém. Todo mundo sabia. E você pode imaginar. A equipe da SWAT está a postos. Certo, vamos modernizar um pouco. Eles pensam, tudo bem, Daniel? Chegou aquela hora do dia? Vamos observá-lo. Eles pegaram suas lunetas. Certo. Agora, se você está seguindo o hierarquismo ético, eu seria do tipo... Eu meio que valorizo não ser despedaçado por esses gatos furiosos. Hoje vou orar dentro de casa. O Senhor entende. Hoje não vou abrir minhas janelas. Ele sabe. Tudo isso é a racionalização e o processo que acontecem. Mas e quanto à testemunha? Porque por 70 anos Daniel tem feito a mesma coisa. Abra as janelas. Todo mundo sabia que hora era. Você não precisava de relógio. Era só olhar para cima. Janela. Era como um relógio. Ah, lá está Daniel orando. Mas se, no dia em que o decreto foi publicado, as janelas estivessem fechadas, todos naquele reino diriam, ah, Daniel. Ele não é quem pensávamos que fosse. Imagine, esses caras estão lá, de colete à prova de balas. Eu ficaria tipo, só, sabe? Mas você conhece a história. Ele se ajoelha. Eles entram lá, arrombam as portas, algemam ele, leem seus direitos de Miranda. Este é um livro que tenho na minha biblioteca.
escrito por Ethan Kross. Chama-se Chatter. E ele diz que há algo que acontece em nossos cérebros, esse ruído que temos, uma conversa acontecendo, até mesmo durante um sermão. Muitos de vocês estão aqui, mas não estão aqui. A mente está indo para todo lado. E ele conta sobre Rafael Nadal. Ele é um tenista, já ganhou vários Grand Slams. E é interessante porque esse cara tem um certo ritual. Ele sempre entra na quadra carregando uma única raquete na mão. Ele cruza as linhas apenas com o pé direito. Ele coloca a bolsa no banco sempre do mesmo jeito. Ele vira o crachá do torneio para cima. Eu assisti a um vídeo sobre isso. Ele é muito meticuloso? Certo. O gel energético dele. Ele toma sempre do mesmo jeito, rasga a tampa, dobra para o lado e empurra o gel para cima com 4, não 3, 4 apertadas suaves. 1, 2, 3, 4. Ele pula na rede durante o sorteio da moeda, bebe a bebida de recuperação e depois a água, sempre nessa ordem. Ele coloca todas as garrafas exatamente e precisamente na mesma posição. Essas ações podem parecer estranhas. Mas psicólogos estudaram isso e você vai perceber que muitos atletas, os melhores, têm o que chamam de ritual pré-jogo. Agora, algumas pessoas dizem, olha, isso parece toque. E a diferença é que o toque é incapacitante e afeta todas as outras áreas da sua vida. Mas isso é um ritual muito intencional, porque o que acontece nesses momentos de alta pressão, quando você está prestes a entrar na quadra central, e você vai jogar contra Roger Federer ou Djokovic, e ainda faltam horas para a partida. O que está passando pela sua cabeça? Tagarelice. A tagarelice pode ser algo assim. Ah, talvez ele te vença hoje. Talvez aquele burrito que você comeu vá atrapalhar o seu saque. Sabe, todas essas coisas vêm à mente, e isso é debilitante. Debilitante. Então, o que esses atletas fazem para silenciarem essa tagarelice mental é criar um ritual pré-jogo. E isso vem de Ethan Kross, que é professor na Universidade de Michigan. No livro dele sobre tagarelice, ele diz, e eu cito, ao sempre colocar sua identidade. Deixar a face para cima, arrumar cuidadosamente suas garrafas de água para que fiquem perfeitamente alinhadas em frente ao seu banco e garantir que seu cabelo esteja impecável antes do saque. Nadal está engajado em um processo chamado controle compensatório. Ele cria ordem em seu ambiente físico para proporcionar a ordem que busca internamente. Ele continua. A razão pela qual os rituais são tão eficazes em nos ajudar a controlar nossas vozes internas é que eles são um coquetel redutor de tagarelice que nos influencia por vários caminhos. Por um lado, eles direcionam nossa atenção para longe do que está nos incomodando. As exigências que eles impõem à memória de trabalho para realizar as tarefas do ritual deixam pouco espaço para a ansiedade e para as manifestações negativas da voz interior. Isso pode explicar por que os rituais pré-jogo são tão comuns nos esportes, proporcionando uma distração no momento de maior ansiedade. Agora, com isso em mente, deixe-me ler para você, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Olha só isso. Agora, quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, como sempre fazia. A implicação disso é, obrigado. Há quanto tempo Daniel vinha fazendo esse ritual? Há mais de 70 anos. Você quer saber o segredo do sucesso de Daniel e de seus 3 amigos? Era a vida privada deles. A vida privada deles não era uma bagunça. Havia estrutura, havia ordem, e tudo era organizado em torno do compromisso mais importante do dia deles. Você absolutamente não consegue encontrar uma personalidade mais consistente do que o Daniel em toda a sua vida. É difícil encontrar isso. Agora veja, Davi, que o Senhor abençoe o coração dele. O irmão era todo atrapalhado.
Salomão, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. O Senhor tem misericórdia. Mas olhe para Daniel. Constante. E então você dá uma olhada na vida privada dele e vê que o mesmo homem que diz, olha, eu não me importo se for devorado por leões. Você observa a vida privada dele porque por mais de 70 anos ele tinha um ritual. Você acha que esse irmão não teve a tentação de ficar ansioso? Com certeza. Você acha que não havia pensamentos tumultuados na cabeça dele durante o cativeiro? Com certeza. Você acha que não houve momentos estressantes durante esses 70 anos? Sim. Mas não importava o que acontecesse com ele. Não importava o quanto a panela de pressão esquentasse. Ele possuía dentro de si esse santuário interior, um ritmo constante, uma rotina, um ritual, funcionando perfeitamente como um relógio. Do mesmo jeito. Mesmo lugar, mesma hora, do mesmo jeito. Pela manhã, à tarde e à noite. Parece até com as nossas refeições, não é? Quantos de vocês entram em pânico quando perdem uma refeição? Senhor, tem misericórdia das nossas almas. Mas Daniel costumava organizar cuidadosamente todas as tarefas de seu dia. Em torno disso, a fonte de rotina, ritual, ritmo para se conectar, para se ligar. E não importava que tipo de circo estivesse acontecendo lá fora. Não importava qual fosse a insanidade acontecendo no mundo. Estamos vivendo em um mundo insano agora? Eu nem gosto de assistir ao noticiário. Eu fico tipo, é isso mesmo. Eu fico ansioso. Eu preciso de aconselhamento. Eu preciso de terapia. E louvado seja o Senhor, há um terapeuta disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? E você se conecta. Mas você precisa estruturar o seu tempo, porque senão o celular... Senhor, tem misericórdia de nós. O celular vai sugar e drenar todo esse tempo com vídeos de gatos, bobagens e tolices. Tem coisas boas lá também. Assista a 3ABN. Amém. Louvado seja Deus. O aplicativo 3ABN Plus. Ótimo. Certo. Mas a maior parte do que está sendo filtrado pela internet está sugando. É um vórtice. É um buraco negro do qual você nunca sai depois que clica. Então precisamos gerenciar nossos dispositivos. Amém? E alguns de nós precisam tomar medidas drásticas porque isso está tomando conta da nossa vida. Pegue um celular simples. Cancele a internet. A Bíblia diz, se o teu braço direito te faz tropeçar, corta-o. Amputação é a analogia. Então, se você vai permanecer firme no tempo do fim, isso não acontece da noite para o dia. A vitória privada precede a vitória pública. Então, marque um encontro com Deus todos os dias. Ele vai cuidar do final. Mas todos os dias, se você for como Daniel, você é intencional em se conectar com Deus. Quando a crise final chegar, você estará conectado. Você tem a energia celestial. Agora, aqui vai uma dica prática. Antes de ir para a cama à noite, pegue seu celular, se você não estiver de plantão e não for uma questão de vida ou morte, e coloque-o em outro cômodo. Vou te dizer o porquê na noite anterior. Porque é isso que acontece. O compromisso mais importante da sua manhã é com Deus. É com Deus. Como você permanece firme com coragem no tempo do fim? Tudo começa todos os dias se conectando com Deus, porque não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos ter coragem no conflito. Não é algo que manifestamos de forma intrínseca, é extrínseco. Em outras palavras, precisamos disso de fora. Nós não temos, mas você precisa buscar.
Ok, ele não vai descer, jogar água fria em você e te tirar da cama. Não é assim que funciona. Ele te dá o poder para isso. Então, na noite anterior, pegue esse celular, coloque numa mala e tranque com um cadeado. Com uma combinação que você de repente esqueceu. Coloque em outro cômodo. Porque é o seguinte, se você acordar de manhã e mexer no celular, já era. E não se engane, você não consegue fazer devocional no celular. O celular não é a sua Bíblia. Pegue um desses aqui. Amém. E então, na noite anterior, peça a Deus o despertador celestial. A Bíblia diz, manhã após manhã, Ele me desperta. Então é isso que eu oro. Eu digo, Senhor, quando quiser falar comigo, me acorde. Teve um irmão que fez isso. Ele disse, Doutor Shin, eu fiz isso. O Senhor me acordou numa hora maluca, 4 da manhã. E ele disse, eu apertei o botão soneca. Virei para o outro lado. Mas é o seguinte, o Senhor é misericordioso. Eu garanto que se hoje à noite você for dormir e disser, Senhor, aliás, eu nunca durmo com despertador. Eu disse, Senhor, quando quiser me acordar, me acorde. E Ele sempre me acorda. Mas agora você tem que levantar. O anjo do Senhor vem e diz, Psst, hora de levantar. E você se ajoelha e diz, Senhor, eu preciso de Ti hoje. Dá-me coragem no conflito. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de poder celestial. E você ali todo dia se conecta, deixa o celular em outro lugar. E veja, uma das coisas que tenho feito, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tenho ouvido a Bíblia no meu celular. É incrível. Eu costumava carregar uma caixa cheia de CDs para ouvir a Bíblia, mas agora está no meu celular. Viu? O celular não é só coisa ruim, certo? Eu tenho ela no meu celular. Tenho escutado o livro de Gênesis, e enquanto leio sobre Gênesis e sobre Deus criando algo do nada, e leio sobre o Êxodo e o Mar Vermelho, eu ouço isso. E então, quando enfrento um problema na minha vida, já ouvi essas histórias sobre Deus intervindo, Deus existindo, e eu penso, Deus cuida disso porque tenho ouvido a palavra de Deus. Encha sua mente com a palavra de Deus. A vitória privada precede a pública. Vitória. Você não se eleva ao nível da sua crise. Você recua ao nível da sua preparação. Ellen White diz, o maior desejo do mundo é o de homens. Homens que não se deixam comprar ou vender. Homens que em sua alma mais íntima são verdadeiros e honestos. Homens que não têm medo de chamar o pecado pelo seu nome verdadeiro. Homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha da bússola ao polo norte. Homens que defenderão o que é certo, ainda que os céus caiam. Haverá uma geração que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Esse é o seu desejo hoje? Dizer, Senhor, ajuda-me a fazer o que é certo, porque é certo, e deixar as consequências nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude a esse propósito.